O bilionário vai visitar a mãe no hospital, mas quando entra no corredor, o tempo parece parar. Sua ex-esposa surge à sua frente, exausta, com 3 bebês nos braços. Seus olhares se cruzam e ele congela, sem fôlego, como se o chão sumisse debaixo dos pés. O que acontece em seguida vai te deixar de queixo caído. Chuva tamborila nas janelas do arranha-céu, onde André Oliveira termina mais um dia cheio de negociações e decisões estratégicas. O outubro paulista sempre foi seu mês favorito. O ar fica mais fresco e as pessoas voltam ao batente depois da moleza das férias de verão. É a hora perfeita para novos contratos e expansão. O celular dele vibra pela 10ª vez na última hora, mas André nem levanta os olhos dos papéis. Tomás Ferreira, seu sócio há 10 anos, está sentado do outro lado da mesa de vidro, tentando convencê-lo de mais uma fusão. É a nossa chance. André, o mercado de tecnologia americano está só esperando por alguém como você. Tomás gesticula com empolgação, mas André percebe algo nos olhos dele. Preocupação? Pressa? Preciso pensar nisso, responde André, largando a caneta. Aos 36 anos, ele construiu um império de tecnologia do zero. Toda decisão era bem pensada, todo passo, planejado. Espontaneidade é um luxo que ele não pode se dar. O telefone toca de novo. André lança um olhar irritado. É um número desconhecido. Normalmente ele ignoraria, mas algo o faz atender. André Oliveira, alô. Senhor André. A voz trêmula de uma mulher faz o coração dele disparar. É do hospital. Sua mãe, Teresa Oliveira, foi trazida de ambulância. O mundo ao redor desacelera. Tomás fala algo sobre prazos, mas André já não escuta. Sua mãe, sempre forte e independente, a mulher que o criou sozinha depois da morte do pai, agora está no hospital. O que aconteceu? Pergunta, já se levantando da cadeira. Ela passou mal em casa. Suspeitamos de problemas cardíacos. É melhor o senhor vir. André encerra a ligação e pega o casaco. Tomás o encara com incredulidade. Para onde você vai? Temos reunião com os americanos em 1 hora. Ádia, André já está na porta. Minha mãe está no hospital. André, isso pode esperar. Uma ligação para o médico? André para e se vira. Nos olhos dele, Tomás vê algo que não via há anos. Não raiva, não determinação, mas medo. Medo humano, de verdade. Não, diz baixinho, mas firme. Isso não pode esperar. Ele sai correndo do escritório, deixando contratos abertos e conversas pela metade. No elevador, sente a adrenalina se misturar ao pânico. Quando foi a última vez que esteve num hospital? Quando conversou com a mãe por mais de 5 minutos. A chuva engrossa quando André entra na floricultura perto do hospital. Compra o primeiro buquê que vê, rosas que ele nunca escolheria normalmente. A mãe adora girassóis amarelos, mas na correria esquece disso. O Hospital das Clínicas afunda no caos da tarde. André se espreme pela multidão, apertando o buquê contra o peito como um amuleto. Seu terno elegante contrasta com um ambiente estéril e sua confiança derrete a cada passo. Na recepção, o telefone toca de novo. Dessa vez, é Tomás. Os americanos estão furiosos. Ameaçam romper o contrato. André olha para o celular, depois para o painel de informações do hospital. Cardiologia, 3º andar, ala leste, que rompam, diz e desliga. Correndo pelos corredores do hospital, André percebe que, pela primeira vez em anos, colocou algo na frente do negócio. Não sabe se é a decisão certa, mas sabe que não tem escolha. Algumas coisas não esperam pelo momento perfeito. Quando vira no corredor que leva à cardiologia, seus passos desaceleram. Daqui a pouco, vai ver a mãe, a mulher que dedicou a vida toda a ele e que ele visita talvez 1 vez por mês. Daqui a pouco, vai ter que encarar quem se tornou na correria pelo sucesso. André vira à esquerda, rumo à cardiologia. Seu coração bate mais rápido que nas apresentações de negócios mais importantes. O buquê de rosas treme em suas mãos e os passos ecoam pelas paredes do hospital. De repente, ele para como se tivesse batido numa parede.
Perto dos elevadores, logo na saída da maternidade, está uma mulher de vestido azul claro. Nos braços, carrega 3 recém-nascidos, cada um enrolado em um cobertor rosa ou azul. Seus cabelos escuros estão presos num coque bagunçado e o rosto mostra cansaço e tristeza. É Clara, sua ex-esposa, que ele não via há 6 anos. A mulher com quem viveu os momentos mais lindos e mais dolorosos da vida. A mulher que ele largou por uma mesa de conferência, assinando os papéis do divórcio com a mesma precisão de um contrato de negócios. Clara ergue os olhos e seus olhares se encontram. O tempo para. Nos olhos dela, André vê uma mistura de choque, dor e algo mais, determinação. André? A voz dela soa incerta, como se duvidasse se é mesmo ele. Ele se aproxima, tentando manter a calma, embora seu mundo esteja virando de cabeça para baixo. Os 3 bebês nos braços dela não podem ter mais de alguns meses. São minúsculos, perfeitos, dormindo tranquilos apesar do barulho do hospital. Clara, o que está fazendo aqui? Ela o observa com atenção, notando o terno chique, o relógio caro, mas também o rosto pálido e a preocupação nos olhos. Eu que poderia perguntar o mesmo, responde baixinho. Mas vejo que você trouxe flores. Alguém está doente? Minha mãe. Problema no coração. André ergue o buquê automaticamente como prova. E você? Clara olha para os bebês nos braços. Uma sombra de dor passa pelo rosto dela. Eu também tenho problema no coração, diz depois de um tempo. Voltei para o Brasil para tratar. André sente o mundo girar. Clara está doente. Clara tem filhos. Clara está aqui depois de 6 anos de silêncio. Esses bebês... Começa, mas não consegue terminar a pergunta. Clara respira fundo. Sabe que esse momento tinha que chegar. Nos últimos meses, imaginou essa conversa 1000 vezes, mas nunca pensou que seria num corredor de hospital, com 3 recém-nascidos nos braços. São Léo, Mateus e Lívia, diz calmamente, embora a voz trema. Tem 3 meses. André tenta calcular. 3 meses, mais 9 de gravidez. Isso significa, eles são seus, André. As palavras o atingem como um soco. O buquê de rosas escorrega das mãos e cai no chão com um baque surdo. As pétalas se espalham pelo piso do hospital, como pedaços da vida antiga dele. Meus? Repete sem voz, encarando aqueles rostinhos pequenos. Agora que sabe, começa a ver as semelhanças. O nariz de Lívia é igual ao dele. Léo tem o queixo dele. Por que não me contou? A voz de André soa rouca, mas Clara ouve não só raiva, mas dor. Porque eu sabia o que você diria, responde olhando nos olhos dele. Sabia que ia pedir teste de DNA, me acusar de tentar te enganar ou arrancar dinheiro. Sabia que você ia escolher a empresa. André sente como se levasse um tapa, porque ela tem razão. É exatamente como reagiria 6 anos atrás. Talvez reagisse assim até hoje de manhã, mas agora, Clara o observa com atenção. Agora você está aqui, no hospital, com flores para a mãe. Talvez algo tenha mudado. Ao redor deles, o hospital segue seu ritmo próprio. Enfermeiras correm pelos corredores. Pacientes esperam notícias, mas André se sente numa bolha de silêncio. Esses 3 bebês nos braços da ex-esposa são filhos dele. Seus filhos, dos quais ele nem sabia. Quanto tempo você fica? Pergunta por fim. O tratamento vai durar cerca de 1 ano. Clara balança devagar um dos bebês, que começa a se mexer. Depois, volto para os Estados Unidos. Lá tenho um emprego, vida. E eles? André aponta para os filhos. Eles vão comigo, diz Clara com firmeza. A menos que você queira conhecê-los. O desafio paira entre eles. André olha para os 3 bebês, seus filhos, e pela primeira vez em muito tempo não sabe o que dizer. Todos os planos, todas as estratégias de repente viram nada. Preciso ir ver minha mãe, diz por fim com voz fraca. Clara assente com compreensão. Me acha na pediatria, diz baixinho. Quarto 1314, quando estiver pronto para conversar. André a vê se afastar pelo corredor, carregando nos braços seus filhos. Seu futuro,
Sua segunda chance, da qual ele nem sabia que precisava. Ele se abaixa para juntar as pétalas espalhadas das rosas, mas fica agachado mais tempo do que precisa. Pela primeira vez em anos, não sabe o que fazer em seguida. André para na porta do quarto 237, segurando rosas amassadas nas mãos. As mãos tremem tanto que mal consegue girar a maçaneta. Na cabeça ainda ecoam as palavras de Clara. São seus, André. Teresa Oliveira está na cama do hospital, ligada a um monitor cardíaco. Tem os olhos fechados, mas André ouve sua respiração calma. Parece tão frágil naquelas roupas brancas. Sua mãe, que sempre lhe pareceu indestrutível. Mãe? Diz baixinho. Teresa abre os olhos e sorri fracamente. André, você veio. Na voz dela, a surpresa e a alegria. Não precisava largar o trabalho. André coloca as rosas num copo plástico com água na mesinha de cabeceira. Estão tortas e quebradas, mas Teresa olha para elas como se fossem o buquê mais lindo do mundo. Como você está se sentindo? E pergunta sentando na cadeira ao lado da cama. Melhor agora que te vejo, responde, e depois franze a testa. Mas você parece que viu um fantasma. O que houve? André pensa por onde começar. Como contar para a mãe que acabou de descobrir que tem 3 netos, dos quais ela nem sonhava? Como explicar que a ex-esposa está no mesmo hospital, com problema no coração, igual ao dela? Eu encontrei a Clara, diz por fim. Teresa arregala os olhos. Nos últimos 6 anos, mal falavam dela. Mas André vê o rosto da mãe suavizar ao ouvir o nome. A Clara. Aqui? Ela tem problema no coração. Veio tratar no Brasil. André respira fundo. E tem filhos, mãe. 3 filhos. Meus filhos. Teresa fica em silêncio por um bom tempo, olhando para o teto. O monitor cardíaco mostra um ritmo irregular, mas não pela doença, pelas emoções. Quantos meses eles têm? Pergunta por fim. 3 meses. Trigêmeos. Meu Deus. Teresa tenta se levantar, mas André põe a mão no ombro dela com delicadeza. Onde ela estava todo esse tempo? Por que não contou? André baixa o olhar. Sabe por quê? Porque ele era o tipo de homem que escolheria a carreira antes da família. Porque era o tipo de marido que chegava em casa à meia-noite no aniversário da esposa, com flores compradas no posto de gasolina como desculpa. Porque ela me conhecia, diz baixinho. Teresa põe a mão na dele. A pele dela tá fria, mas o aperto é forte. E agora? O que você pretende fazer? É a pergunta para a qual André não tem resposta. Nos últimos 6 anos, construiu uma vida baseada em controle, em planejar cada passo. Agora, de repente, tem 3 filhos e uma ex-esposa que, como percebe com choque, ele nunca parou de amar de verdade. Não sei, admite. Eu queria um teste de DNA. André! Teresa o interrompe com firmeza e a voz dela soa mais forte que no início da conversa. Teste de DNA? São seus filhos. Como você pode ter certeza? Porque eu conheço a Clara e vejo você. Vejo como você mudou desde que ela se foi. Teresa o encara com seriedade. Nos últimos 6 anos, eu vi você ficando cada vez mais frio, cada vez mais obcecado só pelo trabalho. Você acha que eu não percebi? André se sente como um menino pego no pulo. Ela te amava, André. Te amava de verdade e você a tratava como um empecilho para os negócios. As palavras da mãe doem, porque são verdade. André lembra dos últimos meses de casamento. Clara implorando para ele ficar para jantar, para irem para algum lugar no fim de semana, para simplesmente conversarem. E ele sempre tinha algo mais importante para fazer. Talvez se eu fosse diferente... Começa, mas Teresa o corta com um gesto da mão. O talvez não importa. O que importa é o que você vai fazer agora. A voz dela amolece. André, você quer mesmo conhecer seus filhos? A pergunta vai direto ao ponto. André fecha os olhos e pela primeira vez se permite imaginar de verdade. Ele segurando um bebê pequeno, ensinando a andar, lendo historinhas antes de dormir. Por anos, pensava em filhos como um dever. Algo que um dia faria.
Mas agora, sabendo que existem, que são parte dele, quero, diz baixinho. Quero sim. Teresa sorri pela primeira vez desde o início da conversa. Então vai até eles, diz. Vai até a Clara e pede desculpa. Não por querer o teste de DNA, porque você vai querer mesmo, mas por ter dado motivos para ela achar que precisava esconder a gravidez de você. André sente algo no peito se quebrar e se recompor ao mesmo tempo. Ele se levanta, se inclina e beija a testa da mãe. Obrigado, mãe. Agora vai. Teresa acena para a porta. Sua velha mãe pode esperar, mas esses filhos crescem todo dia. E você já perdeu os primeiros 3 meses da vida deles. André para na porta. Te amo, mãe. Eu também te amo, filho. E vou amar meus netos. Não importa quantos testes de DNA você faça. Quando André sai do quarto, se sente ao mesmo tempo apavorado e animado. Daqui a pouco vai conhecer seus filhos. Seus filhos. As palavras ainda soam irreais, mas a cada passo ficam mais verdadeiras. No elevador, indo para a pediatria, ele checa o celular. 5 chamadas perdidas de Tomás. Mas pela primeira vez na vida profissional, André não tem vontade de retornar. O quarto, 1314, é quieto e quentinho. André para na porta, observando Clara sentada na poltrona perto da janela, amamentando um dos bebês. A luz da tarde, filtrando pelas nuvens, a envolve num brilho suave. Por um instante, André esquece de respirar. Ela parece exatamente como há 6 anos, quando pela primeira vez contava para ele seus sonhos de família. Clara ergue os olhos e assente, convidando-o para entrar. André avança devagar, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar esse momento frágil. Os outros 2 bebês dormem nas caminhas do hospital. São tão pequenos, tão perfeitos. André nunca viu nada tão lindo e ao mesmo tempo tão assustador. Esse é o Léo, diz Clara baixinho, apontando para o bebê no peito. Ele está sempre com fome e é super curioso. Quando não dorme, fica olhando para tudo, como se quisesse entender o mundo inteiro de uma vez. André se aproxima e o coração bate tão alto que ele teme acordar os bebês dormindo. Aquele de cabelo escuro é o Mateus. Clara aponta para o berço mais perto. É o mais calmo dos 3. Chora só quando precisa de algo de verdade. E ali, a voz dela fica especialmente carinhosa. É a Lívia, a única menina. Tem seus olhos, André. André olha para Lívia. De fato, mesmo de olhos fechados, ele vê o formato que conhece do espelho. Sua filha. A palavra gira na cabeça dele como um mantra. Posso... E começa inseguro. Claro. Clara sorri com delicadeza. Esse é seu pai, amor, diz pro Léo que acabou de mamar. André pega o bebê com cuidado, como se segurasse o tesouro mais precioso do mundo. Léo é quentinho e cheira a leite e algo docemente indizível. Quando André olha nos olhos escuros do filho, sente algo fundamental mudar dentro dele. Não é mais um conceito abstrato de ser pai. É seu filho olhando para ele com confiança e curiosidade. Oi, Léo, diz baixinho e a voz treme. Eu sou seu pai. Léo agita a mãozinha minúscula, como se quisesse tocá-lo. André oferece o dedo, que o bebê agarra na hora. O aperto é surpreendentemente forte. Ele gostou de você, diz Clara, observando a cena com uma mistura de alegria e tristeza. Crianças sentem as coisas. O Léo sabe logo em quem confiar. André não consegue tirar os olhos do filho. Por 20 minutos, fica na poltrona, segurando Léo nos braços, enquanto Clara conta sobre cada dia dos últimos 3 meses. Sobre noites sem dormir, sobre os primeiros sorrisos, sobre como Mateus só se acalmou quando ela começou a cantar ninar brasileiras para ele. Por que você voltou para o Brasil justo agora? Na pergunta André, quando Léo adormece em seus braços. Clara fica em silêncio por um momento, olhando pela janela para os telhados paulistanos. Porque no fundo ainda é minha casa, diz por fim. E por quê? Porque eu queria que os filhos nascessem onde eu nasci. Bobagem, né? Não, André balança a cabeça. Nada de bobagem. Além disso, Clara hesita.
Eu sabia que se algo desse errado no parto ou no tratamento, aqui tem gente que pode cuidar deles. Minha irmã, meus pais... Sua irmã sabe? Sim, mas não sabe quem é o pai. Clara olha para ele com significado. Ela acha que foi um americano com quem eu saí. André sente uma pontada, que pode ser ciúme. Clara teve outro. Claro que teve. Se passaram 6 anos. Teve? Pergunta antes de se conter. Teve, responde Clara com sinceridade. Por um tempo curto. Um cara legal, mas... Ela para. Mas não era você. As palavras pairam entre eles como um fio invisível. André sente todas as emoções reprimidas dos últimos 6 anos borbulharem no peito. Clara, Começa, mas ela o interrompe com um gesto suave. Não agora, André. Não hoje. Hoje só conhece seus filhos. Ela tem razão. Não é hora de acertar contas com o passado. É hora do futuro. André passa as 2 horas seguintes segurando cada um dos filhos por vez. Mateus é mesmo calmo. Se deixa carregar sem reclamar, observando André com olhos sábios. Lívia é a mais expressiva. Ou dorme, ou exige atenção com um choro decidido. Você tem jeito natural, diz Clara. Quando André acalma a Lívia chorona, balançando-a com suavidade. Quanto tempo você fica no hospital? Pergunta André. Alguns dias. Depois, por 1 ano, venho para consultas e tratamento. Clara olha para ele com curiosidade. Por quê? André não tem certeza por que pergunta. Não tem plano, não tem estratégia. Pela primeira vez na vida, age por impulso, guiado só pelo que sente. Porque eu quero estar aqui, diz por fim. Quero conhecer meus filhos, quero ser pai. Clara o encara por um bom tempo, como se procurasse algo específico nos olhos dele. E sua empresa? E os planos de conquistar os EUA? André pensa na resposta. Ainda de manhã, a empresa era a coisa mais importante da vida dele. Agora, com Lívia dormindo tranquila no peito, esses planos parecem distantes e sem importância. A empresa sobrevive, diz por fim. Mas eles... Olha para os trigêmeos, crescem só uma vez. Pela primeira vez em 6 anos, Clara sorri para ele de verdade. Não por educação ou incerteza, mas com esperança. Então a gente conversa amanhã, diz, sobre como isso poderia ser. André assente. Sabe que vai ser a conversa mais difícil da vida dele. Mas olhando para os filhos, pela primeira vez em anos, sente que tem pelo que lutar. 2 semanas depois do encontro no hospital, André está na cozinha, tentando aprender a preparar mamadeiras. Seu apartamento chique no centro de São Paulo, de repente se encheu de coisas de bebê, berço, trocador, esterilizador que faz barulhos esquisitos às 3 da manhã. Clara sai do hospital amanhã e André insistiu para ela morar com ele pelo menos até achar um lugar adequado. Argumentou com praticidade. O AP tem 3 quartos e fica perto do hospital. Mas a verdade é que ele simplesmente não quer que ela vá embora de novo. O telefone não para de tocar. Tomás liga a cada hora, lembrando de reuniões, contratos, prazos. Os investidores americanos ameaçam se retirar das negociações. A empresa começa a rachar sem a atenção total dele. Isso não pode continuar assim, diz Tomás, entrando no apartamento sem bater. Ele tem chave desde os tempos em que André viajava por 1 mês e alguém precisava regar as plantas. André está no balcão da cozinha, com o manual do esterilizador de mamadeiras numa mão e o celular na outra. Parece exausto, mas nos olhos há algo que Tomás não via há anos, uma determinação diferente da de negócios. O que não pode continuar? E pergunta André sem levantar os olhos. Isso, Tomás gesticula para o apartamento, apontando para o caos das coisas de bebê. Fingir de pai. Os americanos esperam resposta definitiva. O contrato vale 10 milhões de dólares. André finalmente ergue os olhos. Há um frio neles que Tomás conhece das negociações mais duras. Não estou fingindo, Tomás. Eu sou o pai. Fez o teste de DNA? A pergunta paira no ar como uma faca. André ainda não fez o teste. Parte dele sabe que devia, por formalidade, por certeza.
Mas outra parte, a que segurou Léo no primeiro dia, que viu seus olhos nos de Lívia, não precisa de prova nenhuma. Ainda não. Admite. André. Tomás senta à mesa da cozinha. Escuta, eu entendo que isso pode ser seu filho. Filhos trigêmeos. Tá bom, filhos. Mas não acha suspeito? A Clara some por 6 anos sem dar notícia e de repente aparece com 3 filhos e diz que são seus. Justo quando sua empresa está no auge. André sente como se levasse um tapa. Mas no fundo, sabe que Tomás diz em voz alta as dúvidas que ele mesmo tenta sufocar. A Clara não é assim, diz, mas a voz soa incerta. A Clara que você conhecia há 6 anos, talvez não fosse. Tomás se inclina para frente. As pessoas mudam, André, especialmente quando estão numa situação financeira difícil. Ela não precisa de dinheiro. Trabalha num hospital americano como cardiologista. Trabalhava. Tomás tira o tablet e mostra um artigo para André. Eu pesquisei. Demitiram ela há 3 meses. Oficialmente por corte de pessoal, mas boatos falam de erro em diagnósticos. André sente o chão sumir. Clara não mencionou que perdeu o emprego. Por que esconderia isso? Talvez por isso ela tenha voltado para o Brasil, continua Tomás. Talvez precise de grana para o tratamento, para os filhos. E quem melhor que o ex-marido, que vale uma fortuna? Para com isso. André levanta a mão, mas Tomás não desiste. Faz o teste de DNA, André. Se esses filhos forem mesmo seus, ótimo. Eu sou o primeiro a te parabenizar. Mas se não, e se não aí? André o encara com dureza. Aí significa que a maior paixão da sua vida está tentando te passar a perna. As palavras acertam em cheio. André senta pesado na cadeira, sentindo todas as dúvidas que tentou reprimir subirem à tona. Será que ele é mesmo tão ingênuo? Será que está deixando as emoções cegar o julgamento? Preciso pensar nisso, diz por fim. Tomás assente satisfeito. Ótimo, e agora vamos voltar para os negócios. Os americanos dão uma última chance. Reunião amanhã às 10. Não posso amanhã. Vou buscar a Clara no hospital. André, Tomás se levanta de supetão. É um contrato de 10 milhões de dólares. Você não pode deixar escapar por uma mulher que pode estar te enganando. André também se levanta. Por um momento, se encaram como rivais num ringue. Talvez eu deva fazer esse teste, diz André por fim, baixinho. Sim, deve. Tomás sorri aliviado. E eu marco com os americanos para depois de amanhã. Quando Tomás sai, André fica sozinho no apartamento cheio de coisas de bebê. Pega uma roupinha azulzinha que comprou para o Mateus. É tão pequena, tão frágil. Será que Clara poderia mesmo estar o enganando? Será que a mulher que ele amou mais que a própria vida poderia ser tão sem escrúpulos? André olha pela janela para as ruas de São Paulo. Amanhã, pela primeira vez em 2 semanas, vai ter que olhar nos olhos de Clara e fazer perguntas, cujas respostas talvez ele não queira saber. Mas Tomás tem razão em uma coisa. Ele precisa saber a verdade. Se esses filhos forem dele, vai fazer de tudo para ser o melhor pai do mundo. Mas se não, André não quer pensar no que acontece se não forem. O celular toca. É uma mensagem de Clara. Obrigada por tudo que você fez nessas 2 semanas. Os filhos já sentem sua falta. Te vejo amanhã. André olha para a mensagem e sente o coração se partir ao meio. Porque ou é a mensagem mais sincera que ele já recebeu, ou o blefe mais bem jogado. E ele não tem ideia de como descobrir. Clara arruma as últimas coisas na bolsa do hospital quando André entra no quarto. Ele é pontual como sempre, mas algo na postura mudou. O sorriso é forçado e nos olhos a tensão. Pronta? Pergunta, pegando a bolsa das mãos dela. Sim, responde Clara, mas nota que ele evita o olhar dela. Tudo bem? Claro. André checa se os trigêmeos estão bem presos nas cadeirinhas de carro. Os movimentos são mecânicos, sem a ternura que mostrou nas últimas 2 semanas. O caminho para o apartamento dele passa em um silêncio constrangedor. Clara tenta puxar conversa algumas vezes, mas André responde com monossílabos. No fim, ela desiste e olha pela janela para as ruas cinzentas de São Paulo. No apartamento, André ajuda a instalar os bebês no quarto de hóspedes
que nas últimas 2 semanas virou um berçário improvisado. Tudo está preparado na medida. Esterilizador, trocador, berços posicionados na distância ideal. André. Clara senta na cama, pondo a mão na barriga, onde sente uma dor leve pós-procedimento. Vai me contar logo o que está acontecendo? André fica perto da janela, olhando para o horizonte. Fica em silêncio por um bom tempo e Clara só ouve os resmungos baixos dos bebês. O Tomás me contou que você perdeu o emprego no ZUA. Diz por fim, sem se virar. Clara sente o sangue fugir do rosto. Sabia que o momento chegaria, mas não esperava que doesse tanto. É verdade, admite baixinho. Por que não me contou? Clara respira fundo. A verdade é complicada e ela não tem certeza se André está pronto para ouvir, porque eu sabia como soaria. Diz por fim. Sabia que você ia pensar que voltei só pela grana. André finalmente se vira. Nos olhos dele há dor, mas também raiva. E você voltou só pela grana? A pergunta paira entre eles como uma lâmina. Clara sente as lágrimas subirem, mas tenta não mostrar. Como pode pensar isso? Pergunta num sussurro. Depois de tudo que a gente passou, depois de você ter ficado com os filhos nessas 2 semanas, não sei o que pensar. André senta na poltrona em frente, mas mantém distância. Você some por 6 anos sem dar notícia. Aparece com trigêmeos, dizendo que são meus. Esconde que perdeu o emprego. Como eu explico isso tudo? Clara sente o coração se partir. É exatamente o que temia. Por que não contou a verdade desde o começo? Tá bom, diz, tentando se manter calma. Quer a verdade toda? Perdi o emprego porque na gravidez cometi um erro de diagnóstico. O paciente sobreviveu, mas me demitiram. Não tenho poupança nenhuma, porque gastei tudo no tratamento e na preparação para o parto dos trigêmeos. André escuta em silêncio, e o rosto dele fica uma máscara de pedra. Voltei para o Brasil porque é o único lugar onde posso tratar de graça, continua Clara. E sim, preciso de ajuda com os filhos, mas não para te explorar, André, para eles conhecerem o pai. Como eu sei que é verdade? Pergunta André baixinho. Como eu sei que esses filhos são meus mesmo? As palavras atingem Clara como um tapa. Por um momento ela fica em silêncio, olhando para ele com incredulidade. Você quer teste de DNA? Não é pergunta, é afirmação. Sim. André assente. Preciso saber. Clara se levanta devagar, sentindo tudo que reconstruíram nas últimas 2 semanas desmoronar em pedaços. Tá bom, diz com calma, embora a voz trema. Vamos fazer o teste. Mas quero que saiba, André, que o que você acabou de dizer é o fim. Não importa o resultado, o que você quer dizer. Clara vai até o berço onde Lívia dorme. Sua filha deles, parece tão serena, tão inocente. Não sabe que o mundo dela está desabando. Nas últimas 2 semanas, eu pensei que talvez a voz de Clara falha. Talvez a gente pudesse consertar isso. Talvez pudéssemos ser uma família. Mas você acabou de me mostrar que nunca confiou em mim e provavelmente nunca vai confiar. Clara, não. Ela o corta. Vamos fazer o teste. E quando você tiver seu papelzinho que confirma o que você já sabe, a gente combina o cronograma de visitas. Mas só isso. Nada mais. André sente o pânico apertar o peito. Não era isso que queria. Só queria certeza, queria a verdade. Mas olhando para as lágrimas nos olhos de Clara, percebe que a verdade tem preço. A gente pode conversar. Não tem o que conversar. Clara pega Léo do berço quando o bebê começa a se mexer. Amanhã marco o teste. Em poucos dias, você tem sua verdade. E eu tenho uma explicação para os meus filhos de por que o pai deles precisou de um papel para acreditar que eram dele. André a vê segurando o filho deles e sente. E tudo pelo que sonhou nas últimas 2 semanas. Escapar pelos dedos. Clara, eu só queria ter certeza. Eu sei, responde ela, mas na voz não há mais calor. E é exatamente esse o problema, André. Eu nunca precisei de teste para saber que eram seus. Me bastava olhar para Lívia quando ela te olhou pela primeira vez no hospital. Mas você precisa de um papel. A última frase soa como uma sentença.
André fica na sala do apartamento, cercado de coisas de bebê e das ruínas da segunda chance dele. E pela primeira vez em anos, não sabe como consertar o que acabou de quebrar. Lá fora, começa a chover, e os trigêmeos, como se sentissem a tensão, começam a chorar um atrás do outro. Clara vai acalmá-los, mas não pede ajuda a André. Pela primeira vez em 2 semanas, André se sente um estranho na própria casa. 3 dias depois da briga sobre o teste de DNA, André está no escritório, tentando se concentrar nos contratos americanos. Mas os pensamentos voam para casa. Clara se comporta com educação, mas frieza. Fala com ele só sobre coisas práticas. Alimentação dos filhos, consultas médicas, rotina diária. Não há mais sorrisos espontâneos, piadas ou aqueles olhares que se cruzam por cima da cabeça de um dos trigêmeos. Tomás entra no escritório com um sorriso satisfeito no rosto. Os americanos aceitaram prorrogar o prazo por 1 semana, mas é o limite. Ou assinamos na terça que vem, ou eles procuram outros parceiros. André assente, mas a atenção está em outro lugar. Acabou de receber um SMS de Clara. Teste amanhã às 10 horas. Clínica particular. Resultados em 48 horas. Tá me escutando? Tomás senta em frente a ele. É o contrato mais lucrativo da história da nossa empresa. Escuto. André guarda o celular. Terça. Americanos. Assinatura. Bom, e a situação em casa? Fez o teste? Amanhã, responde André curto. Tomás sorri satisfeito, mas algo na expressão de André apaga o sorriso. Tudo bem? Você parece que vai para uma execução, não para confirmar a paternidade. André se levanta e vai até a janela. Do 30º andar, vê toda São Paulo se espalhando. Em algum lugar no apartamento dele, Clara alimenta os trigêmeos no almoço e provavelmente pensa em como voltar para o Zeuá rápido. Tomás diz por fim: e se eu não quiser que o teste mostre que não são meus filhos? O que você quer dizer? André se vira da janela. Pela primeira vez em 3 dias, nos olhos dele surge algo além de cansaço. E se nesses 3 semanas eu descobri que quero ser pai? E se eu quiser que esses filhos sejam meus, não importa o que um papel diga? Tomás o encara com descrença. André, não funciona assim. Você não pode querer que os filhos sejam seus. Ou são, ou não são. Mas eu já os amo, confessa André baixinho. Amo como o Léo agarra meu dedo e não solta. Amo como o Mateus só dorme quando eu o balanço nos braços. Amo como a Lívia me olha como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Tomás fica em silêncio por um bom tempo. E a Clara? O que tem ela? Você também a ama? A pergunta vai direto ao ponto. André senta pesado na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Não sei, diz com sinceridade. Eu amava a mulher que conhecia há 6 anos. Mas essa Clara é diferente. Mais madura, mais forte, mais independente. E não sei se essa Clara nova poderia amar o que eu sou agora, especialmente depois de você ter pedido o teste de DNA. André assente. Sabe que o teste não é só sobre paternidade. É um teste de confiança, de futuro, de se eles têm chance de vida juntos. Talvez eu deva cancelar o teste, diz de repente. O quê? Tomás se levanta de supetão. André, você não pode estar falando sério. E se eu estiver? E se eu decidir que não importa? Importa para sua empresa. Importa para o seu futuro financeiro. E para o meu futuro emocional. André encara Tomás com dureza. E para o fato de que pela primeira vez em anos eu me sinto completo. Tomás anda nervoso pelo escritório. Escuta, eu entendo se esses filhos forem seus. Serei o primeiro a te parabenizar. Mas você precisa saber com certeza. Não pode construir uma vida na incerteza. Por que não? Por quê? Tomás para de repente. Porque não é o seu estilo, André. Você sempre controla tudo, planeja cada passo. Não é o tipo que age por emoção. Talvez por isso meu casamento acabou, diz André baixinho. Naquela noite, André volta para casa mais cedo que o normal. Clara alimenta Lívia na sala, enquanto Léo e Mateus dormem nos berços. A cena é tão calma, tão caseira, que André por um momento esquece a tensão dos últimos dias, como foi o dia
Pergunta, sentando com cuidado na outra ponta do sofá. Bem, responde Clara, sem erguer os olhos. A Lívia está com uma febre leve, mas o médico disse que é normal. André sente uma pontada de pânico. Talvez a gente deva levar ela para o hospital? Pela primeira vez em 3 dias, Clara olha para ele com algo que lembra calor. Não é nada grave. André, a primeira febre sempre assusta os pais. Mas ela para no meio da frase, percebendo o que disse. Pais, como se fossem um casal, como se fosse filho deles juntos. Entre eles cai um silêncio constrangedor de novo. Clara, começa André. Amanhã esse teste. Eu sei. Ela o corta. Estou pronta às 9h30. A gente pode conversar? Sobre tudo isso. Clara coloca Lívia devagar no berço e se vira para ele. Nos olhos dela, André vê cansaço, mas também algo que pode ser esperança. Sobre o que você quer falar, André? Sobre a gente. Sobre o que rolou há 6 anos. Sobre por que você foi embora. Eu não fugi, diz Clara com firmeza. Eu saí porque não aguentava mais ver nosso amor morrendo na sua indiferença. Eu não era indiferente. Era. Clara senta em frente a ele. Talvez não comigo como pessoa, mas com nosso casamento. Com o que a gente poderia ter sido juntos. André fica em silêncio porque sabe que ela tem razão. Lembra da nossa última aniversário de casamento? Pergunta Clara baixinho. Eu te esperei 2 horas no restaurante. O garçom perguntou se devia tirar o outro lugar. E você chegou às 11, com flores do posto de gasolina e desculpas que soavam como apresentação de vendas. André lembra daquela noite. Lembra também de como ficou bravo porque Clara estava fazendo drama, em vez de entender o quão importante era a reunião que o atrasou. No dia seguinte, eu te perguntei se você me amava, continua Clara. E você disse, claro que sim. Por que pergunta isso? Como se eu fosse irracional. Eu te amava, diz André com sinceridade. Eu sei, Clara sorri com tristeza. Mas você me amava como ama seus relógios ou carros. Como uma coisa que é sua, não como parceira de vida. As palavras doem porque são verdade. André olha para os filhos dormindo tranquilos nos berços e se pergunta se é capaz de amar de outro jeito. E agora? Pergunta baixinho. Agora eu sou diferente? Clara o observa por um bom tempo. Não sei, diz com sinceridade. Nas últimas 3 semanas eu pensei que sim. Mas depois você pediu o teste de DNA. Talvez eu deva cancelar. Não. Clara balança a cabeça com decisão. Você precisa desse teste, André, para acreditar, para ter certeza. E eu também preciso. Por quê? Para saber que, se você ficar, é porque nos quer, não porque se sente obrigado para os filhos que podem ser seus. Amanhã eles terão respostas. Amanhã vão saber se tem futuro ou só um passado complicado. Mas naquela noite, observando os trigêmeos dormindo nos berços, os dois nutrem uma esperança quieta de que amanhã não seja o fim, mas o começo. A clínica particular de genética parece esterilizada e elegante. André e Clara sentam na sala de espera, cada um com um dos trigêmeos no colo, em silêncio total. Entre eles, uma parede invisível de tensão que construíram nos últimos 3 dias. Senhor e senhora Oliveira? A enfermeira os chama com um sorriso, sem saber que usa um sobrenome que deixou de unir esse casal há 6 anos. O procedimento é rápido e indolor. Alguns fios de cabelo da cabeça de André, suave dos bochechas dos trigêmeos. Tudo leva não mais que 10 minutos, mas André se sente como se estivesse fazendo o exame mais importante da vida. Os resultados ficam prontos depois de amanhã pela manhã, avisa o técnico do laboratório. Vamos mandar por e-mail e SMS. No caminho de volta para o carro, nenhum dos dois fala. Os trigêmeos dormem nas cadeirinhas, alheios ao fato de que o futuro deles acaba de ser decidido por uma análise de DNA. Um café? Pergunta André, passando por uma cafeteria pequena. Clara assente. É a primeira proposta normal que houve dele em 3 dias. A cafeteria é quieta e aconchegante.
Sentam numa mesinha no canto com os trigêmeos no carrinho ao lado. Por um momento, parecem uma família normal num passeio da tarde. Lembra daquela cafeteria no Rio? Pergunta Clara, de repente mexendo o café. Onde passamos a tarde toda no dia do nosso casamento, planejando a lua de mel. André sorri sem querer. E foi há 8 anos, mas ele lembra cada detalhe daquele dia. Você queria ir para Toscana e eu insisti no Japão. No fim, fomos para Buenos Aires. Clara também sorri. Um meio termo que acabou sendo melhor que nossos planos originais. A melhor semana da minha vida, diz André com sinceridade. De verdade? Sim, pela primeira vez na vida não pensei no trabalho, nos planos, no futuro. Eu estava só feliz. O silêncio que cai entre eles dessa vez não é constrangedor. É um silêncio cheio de memórias, reflexões, possibilidades. André, Clara se inclina para frente. Não importa o resultado desse teste, quero que saiba que essas 3 semanas foram o melhor tempo que tive em 6 anos, mesmo com a briga pelo teste. Apesar de tudo, assente ela, porque pela primeira vez eu te vi como sempre quis ver. Um pai que coloca os filhos para dormir. Um homem que chega em casa antes das 8. Alguém que sabe estar presente. André sente algo se mexer no peito. Não culpa, não arrependimento, esperança. Clara, De repente, o celular dele toca. É Tomás. André olha para a tela, depois para Clara, depois para o celular de novo. Atende, diz Clara baixinho. Deve ser algo importante. André atende. Tomás, não agora. André, precisamos conversar. Agora. Temos problema com os americanos. Que problema? Grande. Nos encontramos no escritório em 1 hora. André desliga e olha para Clara com olhos de desculpa. Preciso? Eu sei. Ela o corta. Vai, eu levo os filhos para casa. Mas... André, vai. A voz dela é suave, mas firme. Algumas coisas não podem esperar. 1 hora depois, André está no escritório, ouvindo Tomás contar sobre o desastre. Os americanos estão se retirando das negociações, diz Tomás, andando nervoso pelo quarto. Dizem que receberam sinais de que nossa empresa pode estar envolvida em algo ilegal. O quê? André se levanta de supetão. Do que você está falando? Alguém os avisou sobre nossos contratos com a empresa do Oliveira em Porto Alegre. Dizem que passamos dados confidenciais da concorrência para eles. André sente o chão sumir. A empresa do Oliveira é um dos maiores clientes deles, mas a parceria sempre foi totalmente legal. É lorota. Nunca passamos dados confidenciais. Eu sei disso, você sabe. Tomás para na frente da mesa dele. Mas os americanos não sabem e exigem a auditoria completa da nossa empresa antes de assinar. Quanto tempo isso leva? Meses, talvez 6 meses. André senta pesado na poltrona. O contrato com os americanos ia garantir o futuro financeiro da empresa para os próximos 5 anos. Sem ele, vão ter que cortar drasticamente as operações. Quem poderia ter avisado eles? Pergunta. Tomás dá de ombros, mas nos olhos dele André percebe algo estranho. Preocupação, culpa, talvez concorrência. Talvez um ex-funcionário descontente. Tomás, André o encara com atenção. Você sabe de algo mais? O que quer dizer? Quero dizer que nos últimos 3 meses você insiste em fechar contratos rápido. Quero dizer que me pressiona para não me envolver com os filhos. Quero dizer que você quer muito esse contrato americano. Tomás fica em silêncio por um bom tempo. André, a gente trabalha junto há 10 anos e é por isso que pergunto. O que está acontecendo, Tomás? Por fim, Tomás senta em frente a ele, cobrindo o rosto com as mãos. Tenho dívida, admite baixinho. Dívidas grandes. Preciso da minha parte do contrato americano. Que dívidas? Hugo, a palavra sai como uma confissão de pecado. Começou inocente, mas agora devo pra gente que não quero mexer. André sente como se levasse um soco na barriga. Seu melhor amigo, o homem em quem confiava como irmão, o enganava há meses. Quanto? 2 milhões. André assobia baixo. É uma fortuna mesmo para os padrões dele. E as informações para os americanos. Quem contou sobre o Oliveira?
Tomás fica em silêncio tanto tempo que André sabe a resposta antes de ouvir. Você não é pergunta. Não queria. Tomás ergue os olhos e neles há lágrimas. Mas eles me ameaçavam, André. E eu pensei que, se os americanos pedissem auditoria, isso nos daria mais tempo para preparar a melhor oferta. Você sabotou a própria empresa? Sabotei para salvar ela. André se levanta e vai até a janela. Lá fora, São Paulo vive seu ritmo diário, mas o mundo dele acabou de desabar. A empresa que construiu em 10 anos pode ser destruída pelo homem em quem mais confiava. O que agora? Pergunta baixinho. A gente conserta isso. Tomás se aproxima. A auditoria vai mostrar que estamos limpos. Os americanos assinam. Tudo fica bem. E suas dívidas? Eu acho um jeito. André se vira e o encara por um bom tempo. Não, diz por fim. Você não acha? Assim como não achou nos últimos meses. André. Amanhã de manhã, quero sua demissão na minha mesa. A voz de André é calma, mas implacável. E quero que você se desculpe e explique para os americanos. Você não pode fazer isso. Tomás empalidece. Essa empresa é minha também. André senta à mesa e abre o laptop. Agora não é mais. Quando Tomás sai do escritório batendo a porta, André fica sozinho com os pensamentos. Sua empresa está na corda bamba. Seu melhor amigo se revelou traidor. E amanhã recebe o resultado do teste que pode destruir a relação com Clara. Pela primeira vez em anos, André se sente completamente impotente. E pela primeira vez em anos, isso pode ser exatamente o que ele precisa. André volta para casa às 2 da manhã, exausto e destruído. O apartamento está quieto. Clara e os filhos dormem. Ele senta na sala, sem acender a luz, e pela primeira vez em anos se permite sentir o peso total do que está acontecendo. Sua empresa pende por um fio. Seu melhor amigo o traiu. E amanhã vai saber se os filhos que amou como seus são mesmo dele. Clara sai do quarto de Rob, carregando uma mamadeira para o Mateus. Tudo bem? E pergunta baixinho, sentando ao lado dele. Não! André admite a fraqueza pela primeira vez em anos. Nada tá bem. Clara alimenta Mateus em silêncio, esperando André se abrir. Por fim, ele conta tudo. Sobre Tomás, as dívidas, o sabotagem, os americanos. Minha empresa pode falir, termina. Tudo pelo que lutei 10 anos pode sumir. E como você se sente com isso? Pergunta Clara. A pergunta estranha pega André de surpresa. Como acha que me sinto? Estou arrasado. Mas você se sente tão arrasado quanto achava que ia se sentir? André pensa nisso. Perder a empresa é uma catástrofe, mas ele não sente o pânico, a desesperança que esperava. Em vez disso, sente um estranho sossego. Não, admite. Não me sinto tão mal quanto devia. Talvez porque você descobriu que tem coisas mais importantes que negócios. André olha para o Mateus bebendo leite calmamente nos braços de Clara. 3 semanas atrás, essa cena era impensável. Agora, parece a coisa mais natural do mundo. Talvez você tenha razão, diz baixinho. Na manhã seguinte, André vai para o escritório se encontrar com o advogado e a contadora. A situação financeira da empresa é pior do que imaginava. Sem o contrato americano, vai ter que demitir metade dos funcionários e cortar operações drasticamente. A gente pode processar o Tomás, diz o advogado. As ações dele podem ser vistas como sabotagem. Quanto tempo leva? Anos e sem garantia de recuperar as perdas. André assente. Sabe que é o fim da empresa como ele conhecia, mas em vez de desespero, sente um alívio esquisito. Às 11 da manhã, o celular toca. Número da clínica de genética. Senhor Oliveira, os resultados estão prontos. Pode vir buscar ou mandar por e-mail. Manda por e-mail, diz André, sentindo o coração acelerar. Você recebe a mensagem em instantes. André desliga e encara o celular como se fosse explodir. É o momento. Daqui a pouco vai saber a verdade. O e-mail chega 3 minutos depois. André olha para o assunto. Resultados, teste DNA. Caso no 2025-10-127 e sente os dedos tremerem na tela. Ele abre a mensagem. Lê uma vez, 2, 3.
Os resultados são inequívocos. André Oliveira é o pai biológico dos trigêmeos, Léo, Mateus e Lívia. Por um bom tempo fica em silêncio, encarando a tela. Depois, explode numa gargalhada. Alta, alegre, que faz a secretária espiar no escritório com preocupação. Senhor André, tudo bem? Tutti. Sim, diz ainda rindo. Pela primeira vez em semanas, tudo tá bem. Liga para Clara na hora. Clara? Sou eu, tenho os resultados. E? A voz dela tá tensa. São meus. Os 3. Ele ouve Clara respirar fundo. Eu sabia, diz baixinho. Sempre soube. Clara, preciso te ver. Preciso te dizer uma coisa. Estou em casa. André larga tudo e dirige para casa como um louco. Sobe as escadas correndo, abre a porta e vê Clara no sofá, segurando Léo nos braços. Lívia e Mateus dormem nos carrinhos. Eles são meus filhos, diz como se ainda não acreditasse. Meus filhos de verdade. Sim, Clara sorri com lágrimas nos olhos. De verdade, seus. André senta ao lado dela e pega Léo dos braços dela. Seu filho. Não adotado, não por acaso, seu filho biológico. Clara, eu... Começa, mas não sabe como expressar tudo o que sente. Eu sei, diz ela baixinho. Eu também tô feliz, não só pelos filhos. André olha nos olhos dela. Pelo teste, por não ter confiado em você, por... André, para! Clara põe a mão no ombro dele. Eu entendo porque quis o teste. Entendo as dúvidas. 6 anos é muito tempo. Mas você nunca duvidou. Porque eu estava no parto deles. Vi como a Lívia tinha seu nariz já no primeiro minuto de vida. Mas você precisava desse papel. E tá tudo bem. André sente algo no peito se quebrar e se refazer. Quero ser o melhor pai do mundo, diz. Quero recuperar esses 3 meses que perdi. Quero estar em cada primeira palavra, primeiro passo, primeiro dia de escola. E sua empresa? André conta sobre o que rolou com Tomás, o contrato americano que o império de negócios pode ruir. E sabe o quê? Termina. Não me importo tanto quanto devia. Clara o observa com atenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessas últimas 3 semanas eu descobri que tem coisas mais importantes que dinheiro. André olha para os trigêmeos. Coisas que não dá para comprar, vender ou planejar num business plan. Tipo o quê? Tipo como o Léo se acalma quando ouve minha voz. Ou como o Mateus ri quando faço careta para ele. Ou como a Lívia parece tanto com você quando se concentra. Clara fica em silêncio por um bom tempo. E comigo, André? Pergunta por fim baixinho. O que você sente por mim? É a pergunta sem resposta fácil. Nas últimas 3 semanas, André descobriu que Clara não é mais a mulher que casou há 8 anos. É mais forte, mais independente, mais segura de si, mas também mais cautelosa, mais disposta a botar limites. Quero te conhecer de novo, diz com sinceridade. Quero conhecer a mulher que você é agora. Quero saber se essa Clara nova poderia amar esse André novo. E quem é esse André novo? André pensa nisso. É um homem que chega em casa antes das 8, que coloca os filhos antes dos contratos, que não tem medo de admitir que não sabe de tudo. Clara sorri pela primeira vez em semanas, sem sombra de tristeza. Esse André parece interessante, diz. Talvez eu pudesse conhecê-lo melhor. Mas na mesma hora, o celular de André toca. É a secretária. Senhor André, o senhor Tomás chegou. Tá bêbado e exige falar com você. O que faço? André olha para Clara, depois para os filhos. Diz que estou em casa com a família. Diz. E que se quiser falar, marca para amanhã. Mas ele tá gritando que é urgente. Nada é mais urgente que minha família. André desliga e olha para Clara. Onde paramos? Pela primeira vez em 6 anos, Clara olha para André e vê o homem de quem se apaixonou. Mas dessa vez, é um homem melhor, mais maduro, pronto para o amor de verdade. O problema é que ela também mudou e não tem certeza se consegue confiar de novo. 3 da manhã. André acorda com o choro de um dos filhos. Na última semana, desde que receberam os resultados do teste de DNA, combinaram turnos noturnos. Ele cuida de Léo e Mateus, Clara de Lívia. Mas dessa vez é Léo chorando, e chorando de um jeito que nunca chorou.
André se levanta rápido e corre para o quarto das crianças. Léo tá queimando em febre, o corpinho arde como brasa. A temperatura deve passar dos 39 graus. Clara. Chama, pegando o filho no colo. Clara, rápido! Clara entra correndo no quarto de pijama, passando imediatamente para o modo médico. Me dá ele. Pega Léo e checa pulso, respiração, reação das pupilas. Ligamos para o SAMU. Agora, André nunca viu Clara tão abalada. O sossego, o profissionalismo dela, tudo some quando olha para o filho ardendo em febre. O que ele tem? Pergunta, discando o número do pronto-socorro. Não sei. Clara balança Léo, tentando acalmá-lo. Pode ser infecção? Pode ser. Não sei, André. Ele está muito quente. O SAMU chega em 10 minutos. André vai com Léo, enquanto Clara fica com Lívia e Matheus. Na ambulância, o paramédico monitora o estado da criança e André sente o mundo desabar. Não se preocupe, diz o paramédico. Crianças têm febre alta com frequência. Geralmente não é nada grave, mas André vê a incerteza nos olhos dele. No hospital, Léo é levado imediatamente para a pediatria. A médica de plantão, uma mulher jovem de olhos cansados, o examina com cuidado. Suspeitamos de infecção, diz para André. Precisamos fazer uns exames. Sangue, urina, talvez punção lombar. Punção lombar? André empalidece. Isso soa sério. É um procedimento de precaução. Queremos descartar meningite. As palavras meningite atingem André como um raio. Ele sabe que pode ser fatal para bebês. Onde está a mãe dele? Pergunta a médica. Vindo, ela é cardiologista, então. Ah, bom. Ela entende o que está rolando. Mas quando Clara finalmente chega, deixou Lívia e Matheus com a vizinha. André vê nos olhos dela o mesmo medo que sente. Como ele tá? A pergunta correndo para o incubador onde Léo está deitado. A febre não baixa. Estão fazendo exames. André pega a mão dela. Clara, ele vai ficar bem, né? Clara olha para o Léo, tão pequeno, tão vulnerável nessa cama grande de hospital. E pela primeira vez em anos, André a vê chorar. Não sei. Sussurra. Meu Deus, André, não sei. As horas seguintes são um pesadelo de espera. Exames de sangue, raio-x do tórax, punção lombar. Léo chora a cada procedimento e André sente como se arrancassem o coração do peito. Às 7 da manhã, chega o médico responsável com os resultados. Boas notícias, diz com um sorriso. É infecção urinária. Séria, mas totalmente controlável com antibióticos. André sente os joelhos fraquejarem de alívio. Ele vai ficar bem? Vai ficar ótimo. Uns dias de antibiótico e volta para casa. Clara chora de alívio e André a abraça. Por um momento ficam assim, se segurando, sentindo o quanto se assustaram. Nunca fiquei tão apavorado na vida, diz André baixinho. Eu também. Clara enxuga as lágrimas. Quando vi ele tão doente, pensei em tudo que poderia perder. As primeiras palavras, os primeiros passos, mas você não vai perder. André olha nos olhos dela. Vou garantir isso. É o momento em que tudo muda. Não palavras, não promessas, mas esse medo pelo filho, essa preocupação compartilhada, esse alívio. Pela primeira vez em 6 anos, eles são um time de novo. Mas quando voltam para casa no dia seguinte com Léo nos braços, mais saudável, mas ainda fraco, uma surpresa desagradável os espera. Tomás está sentado no corredor na frente da porta. Tá bêbado, sujo, parece que não dorme há dias. Finalmente, disse levantando cambaleante. A gente precisa conversar, André. Não agora, Tomás. André aperta Léo contra o peito. Ah, meu filho estava doente. Seu filho? Tomás ri com amargura. Então você acreditou nessa manipuladora? Tomás? André sente a raiva crescer no peito. Você não vê o que ela está fazendo? Tomás aponta para Clara. Primeiro esconde os filhos de você, depois volta quando precisa de dinheiro, depois arma esse show todo com o teste de DNA. Basta. A voz de André é baixa, mas ameaçadora. E depois, Tomás continua, como se não ouvisse, convence você a se livrar do único amigo de verdade que você tinha. Único amigo de verdade?
André passa Léo para Clara e se aproxima de Tomás. Tomás, você sabotou minha empresa. Para salvá-la. Para salvar sua pele dos apostadores. Tomás cambaleia, mas os olhos ardem de raiva. Por 10 anos a gente construiu isso junto. Por 10 anos eu fui seu irmão. E aí ela volta e de repente eu sou ninguém. Você é ninguém porque me enganou? André levanta a voz. Você é ninguém porque escolheu o jogo antes da amizade. E você me escolheu antes dela. Sim. André grita agora. Escolhi minha família antes de você. E sabe o quê? Foi a melhor decisão da minha vida. Tomás o encara por um bom tempo. Depois olha para Clara segurando Léo. Depois de novo para André. Você destruiu tudo, diz baixinho. Nossa amizade, nossa empresa, tudo. Não! André balança a cabeça. Destruiu você. No dia que decidiu mentir. Tomás se vira e vai pelo corredor cambaleando como bêbado. Na porta do elevador para. Você vai se arrepender dessa escolha, André, diz sem se virar. Quando ela sumir de novo, quando levar seus filhos para o Z-Way, quando você ficar sozinho, aí você vai se arrepender. As portas do elevador se fecham e Tomás some da vida de André. Clara fica na porta do apartamento, segurando Léo e olha para André com uma expressão indecifrável. É verdade? Pergunta baixinho. O quê? O que ele disse? Que você nos escolheu antes dele. André se aproxima dela e toca de leve a bochecha de Léo. Sim, diz. E não me arrependo. Mas quando entram no apartamento, os dois pensam nas palavras de Tomás, de que Clara pode sumir de novo, de que André pode ficar sozinho, porque embora os dois tenham começado a se confiar, embora tenham começado a sentir o amor de novo, ainda há coisas entre eles que não conversaram, coisas que podem destruí-los, e o tempo está acabando. Em 2 meses, o tratamento de Clara termina. Em 2 meses, ela vai ter que decidir ficar no Brasil ou voltar para o Sutecum. E nenhum dos dois sabe o que ela vai escolher. 2 semanas depois da doença de Léo, André senta numa cafeteria em frente ao novo escritório. Não é mais o arranha-céu chique no centro, mas um espaço modesto no bairro de Pinheiros. Sua empresa encolheu de 50 para 5 funcionários. Em vez de contratos internacionais, cuida agora de projetos locais para empreendedores paulistanos. Mas pela primeira vez em anos, André está em paz. O celular toca. É Clara. Onde você está? Pergunta. A Lívia não para de chorar e só você consegue acalmá-la. André sorri. Lívia realmente tem fraqueza pelo pai. Só se acalma quando ele canta uma antiga canção de ninar que a mãe dele ensinou. Já tô indo, diz, guardando o laptop. Meio ano atrás, uma conversa assim seria impossível. André nunca interromperia o trabalho por uma filha chorona. Em casa, encontra Clara na cozinha, carregando Lívia, que chora sem parar. Léo e Mateus dormem tranquilos apesar do barulho. Já tem 6 meses e se acostumaram aos ritmos deles. Oi, princesinha. André pega Lívia no colo e começa a cantar. Dorme. Neném que a Cuca vem pegar. Lívia se acalma na hora, olhando para o pai com seus olhos escuros, idênticos aos dele. Você tem um poder mágico, diz Clara, encostando no balcão da cozinha. Ou ela tem fraqueza por música antiga. André sorri, ainda balançando a filha. Clara os observa e sente o coração apertar. Essa cena, André cantando ninar para a filha deles, é algo de que sonhou há 8 anos. Agora que está acontecendo, sabe que pode perder tudo. André, diz baixinho, a gente precisa conversar. Ele ergue os olhos, ainda balançando Lívia. Sobre o quê? Sobre o futuro. Sobre o que vai ser no mês que vem. No mês que vem, o tratamento de Clara acaba. No mês que vem, ela vai ter que decidir ficar no Brasil ou voltar para o Zefern. André coloca Lívia no berço e senta à mesa da cozinha em frente a Clara. O que você quer? E a pergunta direto. Não sei. Admite com sinceridade. No Zewai eu tinha vida, carreira, planos. Aqui eu tenho você, a gente. Soa como se fôssemos um problema. Vocês não são problema. Clara pega a mão dele. São a melhor coisa que me aconteceu. Mas tô com medo.
Do quê? De que se eu ficar, em 1 ou 2 anos, a gente volte a ser o que era. Que você volte a trabalhar 16 horas por dia e eu fique sendo mãe solteira, esperando você achar tempo para a família. André fica em silêncio por um bom tempo. É um medo justo. Ele se conhece, sabe como é fácil se perder no trabalho. E se eu te der uma garantia? Pergunta por fim. Que garantia? André se levanta e vai até a janela. Pela vidraça, vê o quintal paulista, onde crianças brincam no parquinho. Uma vida simples, comum. Vou vender o resto da empresa, ela diz baixinho. O quê? Clara se levanta de supetão. Tem uma oferta da concorrência. Querem comprar os ativos restantes. Dá para uns anos de vida tranquila, mas é a sua obra de vida. André se vira para ela. Não, diz calmo. Minha obra de vida está dormindo nos berços agora. Minha obra de vida é você, Léo, Matheus e Lívia. Clara o encara com descrença. André, você não pode largar tudo por mim. Daqui a 1 ano pode se arrepender. Pode, assente ele. Mas pode também ser a melhor decisão da minha vida. E prefiro arriscar com você do que me arrepender sem você. Clara sente as lágrimas subirem aos olhos. Não é o mesmo homem por quem casou há 8 anos. Aquele André nunca largaria a empresa pela família. E o que você vai fazer? Não sei. André sorri. Pela primeira vez na vida não tenho plano. E sabe o quê? Essa sensação é libertadora. Clara se aproxima dele e pega o rosto dele nas mãos. Você está mesmo pronto para uma vida assim? Para a rotina, para o dia a dia, para que a maior aventura do dia seja ensinar o Léo a falar a primeira palavra. Sim, responde sem hesitar. Estou pronto. Mas antes que Clara responda, o telefone toca. É o hospital. Senhora Oliveira. Dr. Nunes aqui. Temos os resultados dos seus últimos exames. Clara empalidece. Sim, estou ouvindo. Pode vir hoje? Quero discutir os resultados pessoalmente. O consultório do Dr. Nunes é aconchegante, mas Clara se sente como num interrogatório. André senta ao lado dela, segurando sua mão, enquanto o médico folheia os resultados. Seu coração está respondendo muito bem ao tratamento. Diz por fim o Dr. Nunes com um sorriso. A arritmia quase sumiu. A função do ventrículo esquerdo melhorou 30%. Clara sente a tensão sair dos ombros. Quer dizer que tô curada. Quer dizer que no mês que vem você pode voltar à vida normal. Claro, com consultas regulares, mas sem restrições. André aperta a mão dela com mais força. E o trabalho? Ela pode voltar a trabalhar como cardiologista? Claro. Não vejo contraindicações. O Dr. Nunes fecha a pasta. Parabéns, senhora Oliveira. Foi um caso difícil, mas deu certo. Saindo do hospital, Clara se sente estranha. Nos últimos meses, a doença era uma desculpa. Motivo para ficar no Brasil, motivo para não tomar decisões difíceis. Agora está curada e precisa decidir o futuro. Você está feliz? Ele pergunta a André enquanto andam pelo parque. Sim, claro, mas na voz dela há incerteza. Mas Clara para num banco e senta. Mas agora não tenho mais desculpa para ficar. Tô curada, os filhos estão bem. Posso voltar para o Zimila e recomeçar tudo. Ou pode ficar e recomeçar aqui. Clara olha para ele com atenção. André, ontem você disse que ia vender a empresa. Mas você está mesmo pronto para uma vida assim? Para morar num AP menor, para as férias na praia em vez da Toscana, para felicidade? Ele a interrompe. Sim, tô pronto. Como você pode saber? Nos últimos 6 meses, você viveu numa bolha. Nova paternidade, emoções pós-divórcio, doença do Léo. Mas e quando a rotina te pegar? André fica em silêncio por um bom tempo, observando crianças brincando no parquinho. Sabe o que eu faço toda noite nos últimos 2 meses? Pergunta por fim. Não. Banhos no Léo, Matheus e Lívia. Leio historinhas para eles. Coloco para dormir. E essas são as melhores partes do meu dia. Se vira para ela. Não as mais importantes, não as mais produtivas. As melhores. Clara sente o coração amolecer. Mas isso te basta para a vida toda? Não sei, admite com sinceridade. Mas sei que sem você e os filhos, o resto não faz sentido. Naquela noite, com os filhos dormindo, Clara arruma suas coisas. Não porque decidiu,
mas porque precisa se sentir com escolha. André a observa da porta do quarto. Quer ajuda? Não precisa, responde ela sem erguer os olhos. Clara, você quer mesmo ir embora? Ela para com um vestido na mão. Não sei o que quero, André. Nos últimos 6 anos, construí uma vida sem você. Aprendi a ser independente, forte, autônoma. E agora? E agora? E agora tô me apaixonando por você de novo, admite baixinho. E isso me assusta. André entra no quarto e senta na cama ao lado dela. Me assusta também, diz. Mas sabe o que me assusta mais? Pensar numa vida sem você. Clara o encara por um bom tempo. Me dá mais uma semana, diz por fim. Preciso ir para o Rio, ver meus pais, pensar. E os filhos? Ficam com você, sorri fraco. Vai ser um teste. Para nós dois. André assente, embora sinta o medo apertar a garganta. Clara vai para o Rio por uma semana e pode não voltar. O Rio recebe Clara com o frescor de novembro e cheiro de castanhas. Ela anda pela orla de Copacabana, pelas mesmas calçadas por onde passeava com André na lua de mel há 8 anos. Tudo parece menor, mais calmo que na memória. A casa dos pais dela em Ipanema cheira igual à infância, canela e maçãs frescas. A mãe, Ana Santos, abraça a filha com força, mas nos olhos Clara vê perguntas. E os netos, como vão? Lhe pergunta ao pai Sebastião, largando o jornal. Sentem falta da mãe, responde Clara, mas pensa no quanto foi difícil deixá-los em São Paulo. Nos últimos 6 meses, não se separou deles nem uma noite. E o André? Pergunta a mãe com cuidado. Clara conta para os pais tudo, sobre o teste de DNA, a doença de Léo, como o André mudou nos últimos meses. Os pais escutam em silêncio, mas Clara vê os olhares significativos que trocam. Soa como um homem que finalmente cresceu, diz o pai por fim. Mas será que basta? Clara olha pela janela para o calçadão de Ipanema. Será que basta para confiar nele de novo? Só você pode saber. A mãe senta ao lado dela. Mas te digo uma coisa, eu vi vocês juntos antes do divórcio. Eram como 2 pessoas falando línguas diferentes. Agora, pelo que você conta, tem uma língua em comum. Naquela noite, Clara passeia sozinha pela orla. O celular toca a cada hora. É André mandando fotos dos trigêmeos. Léo sentado na cadeirinha, a cara toda suja de comida. Mateus dormindo no berço. Lívia sorrindo larga para a câmera. Cada foto faz o coração de Clara doer de saudade. Mas não é só isso. Junto com as fotos, André manda mensagens curtas. Léo disse mamãe hoje. Não foi coincidência. Ele sente sua falta. Mateus chorou 2 horas. Só se acalmou quando mostrei sua foto. Lívia fica olhando para a porta o tempo todo, como se esperasse você voltar. No 3º dia no Rio, Clara vai para a cafeteria O Anjo, a mesma onde com André planejavam o futuro como jovens casados. Senta na mesma mesinha, pede o mesmo café e tenta imaginar a vida sem ele. Sem os banhos matinais dos trigêmeos. Sem as jantas da noite, quando os filhos finalmente dormem. Sem como André canta ninar para Lívia, como pacientemente alimenta Léo, como balança Mateus para o sono. Sem como ele olha para ela quando acha que não vê, com amor, admiração, gratidão. O garçom, um homem idoso de olhos gentis, se aproxima da mesinha. Desculpe, mas não é você que estava aqui com o marido há uns 8 anos? Vocês se amavam tanto. Lembro porque raramente vemos casais tão felizes. Clara sorri com tristeza. Era eu. E o marido, onde está agora? Em São Paulo, com nossos filhos. O garçom assente com compreensão. Às vezes precisa se separar para entender o que se tem, diz sábio. Mas o importante é não demorar para voltar. Naquela noite, Clara não consegue dormir. Sai para a varanda e liga para André. São 11h30, mas ele atende no primeiro toque. Tudo bem? Na voz dele há pânico. Sim, eu só queria ouvir sua voz. Eu também queria ligar. A voz dele amolece. Mas tive medo de você estar dormindo. Não consigo dormir. E você? Eu também não. A cama parece grande demais sem você. Conversam por 1 hora. Sobre os filhos, sobre coisas pequenas, sobre planos para o dia seguinte. É uma conversa de casados que se separaram só por uma noite, não de ex-casados pensando no futuro juntos. André.
diz Clara por fim baixinho. Sim, Saudade. de vocês todos. Nós também sentimos sua falta. Volta pra casa, Clara. Pra casa? Pra nós. É sua casa. Com a gente. Clara fecha os olhos e pela primeira vez em semanas sente paz. Amanhã eu volto para São Paulo. Diz, vamos esperar você. Ela desliga e fica na varanda, olhando para as luzes do rio. A mãe tinha razão. Ela e André têm agora uma língua em comum. A língua da família, do amor, da preocupação mútua. Pela primeira vez em 6 anos, Clara sabe exatamente o que quer. Quer voltar para casa. Clara volta para São Paulo numa tarde chuvosa, exatamente 1 ano depois de André tê-la encontrado no corredor do hospital. Mas dessa vez não há incerteza, medo ou dúvida. Só uma mala grande cheia de doces do Rio para André e presentinhos para os trigêmeos. André espera por ela no aeroporto com os filhos no carrinho. Léo, Mateus e Lívia já têm 9 meses e estão bem maiores, mais vivos. Quando veem a mãe, os 3 começam a se remexer, estendendo as mãozinhas para ela. Saudade de vocês, diz Clara, abraçando cada um por vez. Depois ergue os olhos para André. De todos vocês. André sorri, mas nos olhos há incerteza. Você fica? Me pergunta direto. Fico. Responde sem hesitar. Se você também ficar. Sempre vou ficar. No caminho para casa, Clara conta o que pensou no Rio. De que casa não é lugar, mas pessoas. De que o futuro dela não está nos UFAs, mas aqui com eles. Vendi a empresa, diz André, estacionando no prédio deles. O quê? Clara se vira surpresa para ele. Ontem assinei os últimos papéis. No mês que vem estou oficialmente desempregado. Sorri. E mal posso esperar. André, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza. Pega a mão dela. Quero estar com vocês. Quero ajudar a criar nossos filhos. Quero ser o marido que você merece. Naquela noite, com os filhos finalmente dormindo, Clara e André sentam no sofá, tomando vinho e conversando sobre o futuro. Sobre como vai ser a nova vida deles. Sobre Clara achar emprego num hospital paulista. Sobre André talvez voltar a programar, mas agora nos termos dele. Tenho uma coisa para você, diz André de repente se levantando do sofá. Volta com uma caixinha na mão. Clara sente o coração acelerar. André, não é o que você pensa. Sorri vendo a cara dela. Abre. Na caixinha há 2 chaves. Uma nova, brilhante, e uma velha, um pouco gasta. A chave nova é para o nosso novo AP, explica André. 4 quartos, com jardim, num bairro com boas escolas. Pra gente recomeçar. Clara pega a chave nova, mas olha interrogativa para a velha. E essa? Essa é de um AP no Rio. Comprei na semana passada. André senta ao lado dela. Para a gente ir para os fins de semana. Para os filhos conhecerem as raízes cariocas. Para eles poderem correr pela orla, como você fazia quando era pequena. Clara sente as lágrimas subirem aos olhos. Esse gesto, esse pensamento no futuro dos filhos, na tradição familiar, mostra o quanto André mudou. O AP no Rio começa. É na rua onde você morava criança, completa André. Queria que nossos filhos tivessem o que você teve. Raízes, tradição, sensação de pertencimento. Clara não segura mais as lágrimas. Põe as mãos nas bochechas de André e olha fundo nos olhos dele. É o seu pedido? Pergunta num sussurro. É a minha promessa, responde André. Promessa de que vou merecer seu amor todo dia. De que nossos filhos vão ter um pai em quem podem contar. De que nunca mais vou colocar nada acima da nossa família. Clara o beija devagar, longo, com todo o amor que guardou nos últimos meses. E o casamento? B pergunta sorrindo quando se afasta dele. Quero que a gente se case de novo. André pega as mãos dela nas dele. Não como gente tentando consertar o passado, mas como gente construindo o futuro. 2 meses depois, numa igrejinha pequena no Rio, Clara e André trocam votos pela segunda vez. Dessa vez como pais de 3 filhos, como gente que passou pela dor da separação e se achou de novo. Léo, Mateus e Lívia sentam na primeira fileira com a vovó Teresa, que chora de felicidade.
Não é um casamento grande com centenas de convidados. É uma cerimônia íntima para a família e amigos mais próximos. Quando o padre pergunta: "Você quer tomar Clara como esposa na saúde e na doença?", André responde com convicção total: "Quero, agora eu sei o que isso significa." E quando Clara faz o voto dela, olha para André e vê nele não só o homem que amou há 8 anos, mas o pai dos filhos dela. O parceiro que escolhe a família todo dia de novo. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se divertem numa restaurantezinho na Orla Carioca, André e Clara escapam por um momento para o pátio. "Se arrepende?", pergunta Clara, encostando no ombro dele. "Só de uma coisa", responde André, beijando o topo da cabeça dela. "Do quê?" "De não ter estado pronto para um amor assim há 8 anos. De termos perdido tanto tempo." Clara sorri e olha pela janela para os filhos brincando com os convidados. "Não perdemos tempo", diz baixinho. "Precisávamos desses anos para virar as pessoas prontas para o amor de verdade. Às vezes precisa se perder para achar o caminho de casa." André olha para a esposa, para a mãe dos filhos dele, para a mulher que lhe deu uma segunda chance e sabe que ela tem razão. Algumas histórias precisam de pausas para terem finais felizes, e a história deles está só começando. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixa o like e comenta o que achou dela. Te vejo no próximo vídeo.